Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Vamos lá para a gente fazer aqui mais uma análise a respeito do Grêmio, até pelo fato daquele empate com o Londrina em 1-1. Eu até ia fazer uma análise do jogo, resolvi não fazer e quero trazer outros pontos a respeito da projeção do Grêmio já para o restante da temporada e visando 2023, porque praticamente um recado para os próximos presidentes, para os candidatos Odorico Roman e Alberto Guerra. O time começa pelo time do Grêmio de ontem, que o Renato resolveu colocar contra o Londrina, sabendo que do outro lado, mesmo que seja o simples Londrina ou o Londrina, com todo respeito, mas o Londrina não pode fazer frente ao Grêmio como ele fez. Mas tem um técnico muito experiente que conhece o time e que sabe os pontos, que é malandro, é cancheiro, foi campeão da Libertadores, é o capitão América do Grêmio de 1995 e é um treinador, sim, experiente que tem os seus pontos favoráveis e tem muita inteligência em saber qual é o jogador que tu pode facilitar e conseguir tirar um proveito um pouco melhor dentro do seu time quanto do time adversário. E aí é o ponto que eu quero chegar, porque o técnico Renato acabou montando um time que favoreceu ao Adilson Batista fazer o jogo que o Londrina fez. Eles não tiveram tantos perigos de gols assim, não conseguiram chegar tanto na cara do gol do Grêmio, de frente com o Breno, não levaram tantos perigos ao time do Grêmio. Mas quando tiveram oportunidade, eles acabaram conseguindo um pênalti em que converteram e empataram o jogo. O detalhe é que no primeiro tempo o Grêmio fez uma partida boa, bem, conseguiu fazer um gol no final do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Grêmio recuou. E esse é o ponto do time do técnico Renato, porque ele acabou fazendo um teste no time. O time vazou, o X9 contou para todo mundo o que aconteceu, colocou Edilson, Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa, Vila Sante, Bitelo e Lucas Leiva, e aí ele bota o Tassiano pela direita, até a gente ficou assim esperançoso, muitos torcedores, muitos analistas também acharam que seria interessante reviver uma era do que o Ramiro fazia em 2016 e 17, 18, que ele usava o Ramiro pela direita, até chegar o Alisson e fazia aquela inversão de papéis, e aí ele botou o Biel pela esquerda e o Diego Souza. O detalhe é que o Diego Souza fez o gol, ponto. O Biel foi muito bem marcado, por conta do quê? Só tinha o Biel para ter um recurso. O Tassiano seria uma escapada que o técnico Renato tentou colocar, porque é um cara que tem força, tem velocidade, sabe chegar na linha de fundo, consegue fazer cruzamentos, tem bons passes, até criou algumas oportunidades por ali, mas ficou nisso. As coisas não fluíram, porque quem eram os jogadores que estavam sendo bem marcados do time do Grêmio? O Tassiano estava sendo cercado. Lucas Leiva, que era armador e está em uma fase de adaptação nessa função, foi bem marcado. O Diego Souza ficou no meio dos dois zagueiros. Biel ficou protegido por um volante, né? Foi marcado por um volante pelo lateral direito. E o centroavante marcou o Kahneman, que poderia ser o homem surpresa do jogo. Que, como estava voltando, o Adilson pensou: o Kahneman vai ser o homem surpresa. É o cara que vai chegar na área, que vai poder fazer uma escapada pela esquerda. E se tu apertar lá e mencionar, trabalhar em cima da mente do jogador, tu pode causar ali, quem sabe, um cartão amarelo, inibir ele de algumas ações, talvez até ser expulso. E foi o que aconteceu. Os jogadores do Londrina, dois jogadores revezaram algumas chegadas mais fortes em cima do Kahneman. E isso deixou todo mundo em alerta, preocupado, porque o Kahneman volta de lesão, e aí o time do Grêmio ficou estático no jogo. Acabou. Segundo tempo do Grêmio acabou. O time recuou, e o técnico Renato, em vez de utilizar as suas funções de colocar os jogadores para frente, jogadores que possam sair em velocidade, ele só tinha o Guilherme. Ele não levou mais ninguém para lá. Ele não levou mais nenhum jogador para fazer isso. Ele não experimentou colocar outro porque estava jogando fora de casa, ele pensou que era um jogo decisivo e queria usar os cascudos. Quem poderia ajudar o Grêmio nesse momento? Ele nem o Elkson ele colocou no jogo. O time ficou totalmente previsível. E aí o Grêmio sucumbiu no segundo tempo e deu campo para o Londrina. Tá ouvindo o que eu tô falando?
deu campo pro Londrina. Pois é. Não dá para comparar as duas equipes. Não dá para te tomar um sacode do Londrina. Não dá para tu tá na torcida e ser tirado o sarro da tua cara com a torcida do Londrina olhando para a torcida do Grêmio. Não pode, isso não pode acontecer. Isso é um vexame, isso é uma vergonha. Então, já parte do princípio que o Renato já errou no time, que eu ainda apoiei, mas no segundo tempo, quando ele precisava fazer algo, ele resolveu recuar o time, ele viu que o time recuou e não botou o time para frente. Ah, ele não tinha jogador, tá, mas aí quando ele podia trocar, ele trocou volantes e não botou, o time não foi para frente, ficou recuado. E aí eu tô falando aqui de Thiago Santos, tô falando de Lucas Silva, falando de Diogo Barbosa, jogadores que não rola mais. Por mais que o Diogo Barbosa fez um belíssimo jogo anterior, nesse não rolou. Mas ele fez um baita no jogo contra o CSA. E não fez um baita no jogo contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, contra o Inter. Ele não fez esse baita jogo. Foi contra o CSA. O CSA. E do Londrina ele não se criou. O lado esquerdo é problemático com Biel, Diogo Barbosa e o Kahneman voltando. Não rolou. O volante que era o Bitelo para poder auxiliar não conseguiu criar. Por que ele não criou? Não estou falando agora aqui só no jogo contra o Londrina, estou falando aqui no geral. O Biel não rendeu pelo lado esquerdo. Ele tentou ter algumas ações no primeiro tempo, ganhou, mas ele foi muito bem marcado. Um volante e um lateral marcaram ele, acabou o cara. Diego Souza ficou no meio de dois zagueiros. O Lucas Leiva, um volante, marcou ele. E aí o Adilson deixou o Tassiano para tentar fazer algo, que não chutou de fora da área, só fazia cruzamento. O Edilson não chegou na linha de fundo, não chutou a gol, ficou nisso. Ele inibiu o time do Grêmio com simples ações e ganhou um pênalti no segundo tempo. O Renato tinha quem para botar no ataque? Guilherme e Elkson. Ele escolhe quem para botar? Guilherme. E ele não tira o Diego Souza por quê? Porque para tentar uma bola na área. Tu precisa de movimentação. Todo mundo sabe que precisa de movimentação. Precisa fazer a bola circular, tu precisa fazer infiltração. Não tinha. O Diego Souza não tinha. Ah, mas ele fez o gol do Grêmio. Pronto, já deu sua colaboração. Tira, tu tá sem um homem dentro de campo. Tá sem um cara. Não tem um cara ajudando. Ele tá parado, ele não tá conseguindo criar, ele não tá conseguindo fazer mais nada. Ele tá bem marcado, ele fez um gol, acabou. Deu, tira, ó, obrigado. Vai pro banco, vamos trazer outro cara que tenha movimentação. Essa é a situação do Grêmio. Ele não tem a reposição. O time do Grêmio ele não levou a reposição. Ele tinha o Elkson para criar algo, para poder dar essa movimentação. Ele não colocou. Esse é um erro dele. E ele colocou o Guilherme. Quem sabe ele tivesse começado com Guilherme Biel no time e deixado o Tassiano para depois, poderia dar uma dinâmica melhor. Mas ele já queimou o cartucho da dinâmica no início do jogo. O segundo tempo ficou fácil. Aí cabe o quê? A capacidade de cada treinador fazer a leitura do jogo. O Adilson soube fazer melhor do que o Renato. E aí tu começa a pensar no time do Grêmio. Quem são as reposições? Cara, o Vila Sante não fez nada no jogo de ontem. Foi a prova. O jogo de ontem que o Grêmio precisava vencer para garantir no jogo contra o Bahia, vencendo o Bahia em casa, matematicamente a classificação, o acesso para a Série A. Agora, eu vou chegar no Vila Sante. Agora, com esses resultados, com o Sport que venceu, o Cruzeiro por 3-1, está a 5 pontos do Grêmio. O Grêmio já não garante matematicamente a subida contra o Bahia, no jogo contra o Bahia. Muito menos depois contra o Náutico. Porque é muito resultado paralelo que tem que acontecer se o Grêmio fizer 2 vitórias para garantir matematicamente. O Grêmio não vai fazer 2 vitórias. Certamente não vai fazer, porque o Bahia também está brigando com o Grêmio para poder antecipar a sua subida. Vai ser um confronto de igual para igual na arena. E aí vai ter o jogo contra o Náutico. O Grêmio vai conseguir matematicamente contra o Tombense. Faltam 4 jogos. Precisa fazer 62 pontos, não adianta, 62 é o número. Não vai fazer. Vai ser contra o Tombense. Aí vai faltar um jogo em casa contra o Brusque para encerrar a competição.
É esse o caminho. E aí tu vai pensar no time do Grêmio que vai jogar esses jogos, ou que vai tentar fazer algo. Vamos lá, quero voltar a falar do Vila Sante, porque todo mundo fala que o Vila Sante é titular incontestável do time do Grêmio. Ele vem fazendo grandes jogos no time do Grêmio. Vem sim. Nessa temporada o Roger achou ele como primeiro volante e ponto, ele ficou. Mas nós estamos na Série B. Ele está fazendo grandes jogos na Série B. Mas contra o Londrina ele não jogou. Ele não foi bem contra o Londrina. E aí eu gosto de lembrar, porque todo mundo fala, o Vila Sante, o Grêmio precisa colocar um primeiro volante. E o Grêmio tem primeiro volante melhores na base. E todo mundo fala, a base do Grêmio não serve, porque todo mundo acha que a base é a melhor que tem. Cara, tem. Quem acompanha a base, como eu acompanho, tem. Tem jogador melhor nas categorias de base que pode ser colocado num time para poder fazer o encaixe. De repente, ele dá o encaixe necessário que o time está precisando. A tal liga. O Vila Sante vem fazendo bons jogos na Série B, ponto. A comparação que eu quero fazer, teve uma época na década de 90 que o Internacional tinha um jogador chamado Enciso, e ele era titular da seleção do Paraguai. Ele era o volante titular da seleção do Paraguai. Só que ninguém conseguia acreditar por que o Enciso era banco no Inter. E ele era volante ou era lateral direito. E na seleção do Paraguai ele jogava de volante. E era fantástico como volante. Não tinha, era ele e Gavilã, os volantes do Paraguai. Não tinha como. O cara era baita volante. Mas no Inter era banco. Vila Sante é um bom reserva para o Grêmio na Série A. Simplesmente um bom reserva. Nós estamos falando do mesmo tipo de jogador. Mesmo jogador que veio por um alto valor, mas ele não é esse cara todo. Tem jogadores melhores no mercado e tem jogadores melhores na base. E quando eu falo base, eu falo sub-20, porque o grupo de transição não é base, o grupo de transição é profissional. Eles já têm contrato de profissional e já trabalham com o profissional do Grêmio, no grupo principal. Então, dá para dar uma olhadinha um pouquinho ali e dar confiança para os caras. O que está faltando para o time do Grêmio? Para esses jogadores é respaldo, o que nunca teve em 2021 e 2022. Ninguém teve respaldo para se manter, a não ser o Bitelo. Que o Bitelo foi lá e bateu no peito e disse, eu vou ser volante e vou jogar. E o Bitelo é um pouquinho acima dos outros, não é mais do que isso. Se o Grêmio fosse vender o Bitelo hoje, ninguém pagaria mais do que 5 milhões de euros, olha, e estava muito bem vendido. Vamos falar bem nisso? Vamos só fazer uma referência. Ferreirinha, que não vem jogando, a cláusula dele, ninguém nunca pagou. Nem quando o Grêmio estava na Série A. O nível de qualidade que o Grêmio precisa mudar. É muito isso. Muito. O Renato errou nas opções para levar para Londrina. Já não levou o time ofensivo, sabendo que precisava vencer. Certo? Ou seja, o empate seria um bom resultado. Aí termina o jogo empatado. O que acontece na saída do jogo? Todos os jogadores falam o quê? Empate com gosto de derrota. Por quê? Porque estavam jogando bem? Eles não jogaram bem. Eles jogaram bem no primeiro tempo. No segundo, eles sucumbiram. E aí? Como assim um empate com gosto de derrota? É que outros resultados que poderiam favorecer o Grêmio não aconteceram. Essa rodada não foi boa. Então o jogo ficou como horrível. E era para Londrina. Era para Londrina. Isso é um absurdo ainda. E aí, quando tem as alterações do time do Grêmio no jogo contra o Londrina, o Renato erra. E aí ele empilha volante. Porque era o que ele tinha, ele não levou mais ninguém. Ele não quis botar Pedro Lucas para jogar, ele não quis botar o Gabriel Silva. Por que ele não botou? Por que não levou esses guris para botar para jogar? Porque ele estava achando que o Grêmio poderia conseguir algo melhor, ou que eles não iam dar conta de fazer o que precisava, porque o time do Londrina ia bater como estava fazendo isso. Cara, está no time profissional, bota para jogar. Eles podem ajustar, eles podem ajudar, podem fazer algo diferente que tu não acha que não. Ah, mas eles não fazem no treino. Cara, se no treino tu diz que tu não precisa entregar tudo aquilo que tu sabe, mas quando for pro jogo tu tem que entregar a vida, então é isso que tem que fazer. Se tu levou pro banco, tu bota para jogar. É esse tipo de situação, de coisinhas, esses detalhes e que
que o Renato se perde. Não estou dizendo que ele é um mau treinador, que o time do Grêmio melhorou, depois que o Roger saiu, melhorou. Só que ele está forçando jogar com muitos volantes, o time, tentando botar o time para frente, mas não aconteceu. Não aconteceu com o CSA, o Grêmio fez 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo ele não jogou. Ah, mas fez 2-0 no CSA, ficou só pelo resultado. Conseguimos o resultado como a gente queria. Agora foi a mesma coisa, ele fez as mesmas mudanças e não fluiu. Não fluiu. Ah, foi uma infelicidade a bola ter batido na mão do Vila Sante que estava de costa. Tudo bem, também concordo que era para ter se feito uma análise criteriosa de que ele estava de costa. Estava de costa e a bola bateu na mão dele, no braço dele. Então, não, poderia ser feita uma avaliação, uma análise diferente. Não foi pênalti, ele estava de costa, não foi intencional. Mas a regra diz que bateu, tem que dar. Então, pronto. Parte desse princípio. Esse é o detalhe. E aí tu começa a pensar no que vem para 2023. Surgiu a situação do Janderson. Que o Grêmio teria que botar o Janderson, que o Janderson atingiu a cláusula. O presidente Romildo falou em entrevista que ele atingiu a cláusula ou que vai atingir a cláusula de renovação para 2023. E isso, na verdade, o Grêmio tinha adquirido 20% dele e que no final de 2022, se o Grêmio subisse, que na época era essa situação, o Grêmio ficaria com ele em 2023 e aí ficaria mais um ano e ele tem contrato com o Corinthians até final de 2023. Ele provavelmente vai ficar livre no mercado para assinar com qualquer clube. Então, o Grêmio vai ficar com ele. O empréstimo se renovou automaticamente porque o Grêmio está subindo. Ou é porque ele teve os números de jogos? O contrato não ficou bem claro assim e as informações falharam. Mas que o Grêmio tem 20% dele, tem. Por conta de ter pago... O Corinthians estava devendo, né? Pagou o Lua atrasado e aí gerou uma multa e eles cederam 20% do Janderson para o Grêmio por um ano e aí poderia renovar por mais um. Renovou. Pronto. Janderson vai ficar no Grêmio 2023. Odorico ou Alberto Guerra. Pelo amor de Deus, Janderson vai estar no time do Grêmio 2023. Olha o que vocês têm para poder, tá na mão, vocês vão ter que fazer para poder se desfazer de um jogador que está emprestado. Ah, ele pode ajudar? Cara, não vai ajudar. Ele já é banco, na Série B ele já é banco. O Biel não tem condições de ser titular numa Série A do Campeonato Brasileiro. Para um time que quer disputar título, não tem como. Senão ele tinha ficado no Fluminense. Esse é o principal. Ele tinha ficado no Fluminense. O Fluminense está no G6 do Campeonato Brasileiro. Não ficou por quê? Porque ele gostava do Roger? Não. Não dava mais. Não dava mais. E aí tem Rodrigo Ferreira, que já virou terceira opção. O Renato chegou, é Edilson, Léo Gomes e Rodrigo Ferreira. Tá, beleza. Edilson está encerrando o contrato, um abraço, não deve ficar. Se o Renato ficar, quem sabe, vai acabar pedindo a renovação dele, com 37 anos, um lateral direito sem condições físicas para jogar tudo isso. E eu acho que o Edilson tem que encerrar a carreira. O Léo Gomes pode ser que seja um jogador ali útil, né, para jogar tanto por um período, né, ou um jogo sim, um jogo não. E aí vai voltar o Felipe Albuquerque. E aí, vai ter alguma contratação de algum lateral? Começa por esses lados, esses detalhes. O time do Grêmio precisa mudar. Janderson, Rodrigo Ferreira, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva. Eu sou um fã, assim, eu gostava muito do Lucas Silva, mas não rendeu mais. Talvez até ele esteja desanimado com a situação. Não dá para manter. Não vai dar para manter. Não tem como. E aí muitos vão dizer assim para mim, tá, e o Diego Souza, Léo, tu renovaria com ele? Não, pelo amor de Deus. O cara tem 107 quilos. Não rola. Qual é a garantia que vai ter dele tá, fisicamente? Ele não consegue carregar uma bola. Tu joga a bola na frente para ele, ele não domina. Ele não consegue correr, dá 10 metros com a bola no pé, ele não consegue, ele tropeça. Tem lances, vocês podem buscar as lances no YouTube, vocês vão poder buscar, vocês vão ver que ele não consegue fazer isso. Ele faz gol, faz. Então é por 30 minutos, 40 minutos, e olha lá. Ele é titular hoje. Mas o Grêmio não venceu Londrina. Aí ele fez o gol dele. Tá, se não tivesse ele, ia ter outro que ia botar a bola para dentro também.
A bola foi na cabeça dele. Esses detalhes que precisam ser corrigidos, precisam ser colocados à prova. Talvez, né, ou os presidentes ou candidatos, Dorico Roman e Alberto Guerra, analisem detalhadamente cada jogador, se tem condições de ficar. Porque nem o Guilherme, que veio com um salário altíssimo, porque é gremista, não vai ter condições de ficar. Essa é a dica. 2023 vai ser numa reformulação total. O Dorico Roman falou que ele sendo candidato, provavelmente que a análise que ele fez, o Grêmio vai precisar de 14 a 15 jogadores. E aí tu analisa quem são os que estão com contrato e os que estão encerrando. Tem 10 saindo com contrato encerrando. E precisa de 14 para poder deixar um grupo qualificado. É difícil. Vamos ver o que vai acontecer. Dá o like, se inscreve quem não é inscrito e ative o sininho lá para poder receber as notificações de mais vídeos. E eu volto.